Quero agradecer imensamente a presença de vocês, porque cogumelo, embora seja um assunto antigo, né? Eu acho que aqui no Brasil é um assunto muito recente e a gente vem fazendo um trabalho de apresentar, né, para as pessoas que faz parte da nossa cultura, mas é algo que a gente gosta muito de falar. Então, não somos especialistas, né? Eu sou produtora, eu sou da fruticultura familiar. Acho que é o barulho do... Pronto, resolvi. Eu faço parte da agricultura familiar, da fruticultura. Então, nós trabalhamos, né, eu trabalho há 8 anos com cogumelos comestíveis. Os cogumelos comestíveis que a gente trabalha, que a gente produz em grande escala no Brasil, são cogumelos que não são nativos. Mas o convite para estar aqui hoje é para falar dos cogumelos nativos, né, dos nossos silvestres. Então eu queria deixar claro que não tem especialista aqui, mas tem duas pessoas que gostam muito, né? Nós somos entusiastas, né, dos cogumelos e de todas as possibilidades que eles trazem hoje. Então a gente vai dividir um pouquinho com vocês das nossas experiências, né, do nosso dia a dia, de como a gente chegou até aqui, porque o evento encontrou a gente através de uma caçada. Né, nós promovemos uma caçada aos cogumelos silvestres aqui em Santo Aleixo, na Ecovila Magual. A Sandy é aqui da região, ela mora e produz aqui na região. Mas a caçada aqui, nós organizamos eventos, né, sobre cogumelos. A gente dá curso, né, nas nossas propriedades falando mais dos cogumelos comestíveis, mas quando a gente promove uma caçada, a gente traz sempre um especialista, um botânico, alguém que possa nos orientar, porque é muito sério, né? Eu já ouvi várias pessoas aí fora falando sobre todo cogumelo é comestível, mas alguns a gente só come uma vez. E isso é certo. Então a gente vai falar um pouquinho para vocês dos comestíveis, que é, né, onde a gente trabalha, né, onde realmente somos profissionais, e falar um pouco das possibilidades que nós temos hoje no Brasil, né? Ninguém precisa ter medo de cogumelo, mas é claro que a gente tem os cogumelos comestíveis, a gente tem os medicinais, a gente tem os psicodélicos que estão em estudo, e a gente tem os nativos brasileiros, que muitos são medicinais, a gente nem tem ideia ainda de quantos, muitos vêm sendo pesquisados, mas comestíveis da Mata Atlântica a gente não indica nenhum. Então, por mais que a gente saiba, esse eu tenho certeza, mas eu falo na dúvida, né? Eu prefiro tratar com muita responsabilidade, porque realmente tem vários cogumelos que são tóxicos, alguns fazem passar mal, mas alguns podem levar à morte também. Então, eu vou deixar a Sandy começar a falar um pouquinho do trabalho dela, porque ela é aqui da região e eu estou aqui graças a ela. Boa tarde a todos. Eu me chamo Sandy, não é do Júnior, todo mundo pensou, né? Eu sou agrônoma, né? Então já venho da área da agricultura, então sempre trabalhei com a parte de agricultura sustentável, né? Voltada para a agroecologia, né? Produção de alimentos de forma sustentável. E aí, né? Desencambei aí pelo mundo da academia, vamos dizer assim, né? E aí fiz a minha formação sempre trabalhando com a parte de microbiologia, que são os fungos, as bactérias, e principalmente fungos e bactérias que ajudam a nutrir as plantas que a gente consome, né? Então, arroz, feijão, né? Tudo, existem muitos micro-organismos que são a base de nutrição das plantas, né? Então, assim, isso é uma coisa também muito bacana da gente, né, começar a falar, né? Da onde que surgiu a ideia dos cogumelos, né? Então eu sempre trabalhei dentro dessa área, mas sempre voltado a micro-organismos que ajudam as plantas, tá? E reduzem o uso, por exemplo, de fertilizantes químicos, de pesticidas. Então esses micro-organismos já ajudam naturalmente essas plantas. E aí eu sempre trabalhei com isso e sempre tive vontade de produzir alimento, né? Porque num país com uma diversidade como o nosso, né, faltar comida no prato das pessoas, para mim, é inadmissível, né? E aí eu falei, bom, acabei, né, eu tinha o sonho de ser professora, né, pesquisadora, fui fazer pesquisa, fui trabalhar dando aula, né, em universidade, mas aquela coisa ficava falando assim no meu ouvido, né? Cara, tem que produzir alguma coisa para comer, né? Você comer. E aí eu falei, bom, não tem muito dinheiro para comprar fazenda, para produzir, né? Então eu comecei a ver que possibilidades eu tinha. E aí, como eu sempre trabalhei com a parte de micro-organismos, eu cheguei nos cogumelos, né?
E aí comecei, né? E aí eu cheguei e falei, cara, vou ver uma área, porque os cogumelos, a produção de cogumelos, a gente entende que tem uma característica peculiar, né? Então você tem que ter muita umidade, o ideal é que seja um lugar mais frio, né? E aí, para produção comercial, né? Hoje a gente vê que aqui está um calor danado e a gente andando aqui, né, em 50 metros, a gente achou um monte de cogumelo que está por aí na natureza, normalmente, né? E aí, enfim, aí comecei, né, essa produção, e aí hoje a gente produz, né, cogumelos comerciais, como a Manuela falou, são cogumelos exóticos. Então, a gente adaptou cogumelos que são, né, da Ásia, da Europa, para a produção aqui no Brasil. Então, a gente seleciona algumas espécies que vão melhor, outras, né, não tanto. Então, hoje a gente tem algumas espécies, cerca de 10 espécies comestíveis comercialmente produzidas no Brasil hoje, tá? E aí, bom, né, e a gente começou a produzir, e aí eu tenho um projeto que é tentar tornar a cadeia produtiva dos cogumelos sustentáveis. Então, a proposta do nosso trabalho é pegar os resíduos da agricultura, então capim, né, resíduos da produção de milho, e produzir um substrato para a produção do cogumelo. Então, o cogumelo se alimenta de um resíduo da agricultura. E aí a gente tem essa produção. E a ideia é que depois que você tem a produção, o próprio resíduo, que já era um resíduo, ele volta para a agricultura na forma de um composto orgânico. Então a gente tem um ciclo fechado que não gera resíduos e que ajuda a eliminar os resíduos da agricultura. Então a ideia é tornar a produção sustentável e popularizar o consumo. Com isso a gente consegue reduzir o valor do cogumelo e mais pessoas vão ter acesso a esse alimento. Então o cogumelo é um alimento altamente nutritivo, né? Então, eu sempre fiquei me perguntando isso, por que o cogumelo é tão caro? Por que tão poucas pessoas têm acesso a esse alimento? Né? Porque a gente não tem, né, muita logística, a cultura do consumo do cogumelo no Brasil ainda é muito recente. Então, hoje a gente tem São Paulo e o Sul como os principais produtores e consumidores, né, desses alimentos, e a gente está trazendo isso para o Sudeste agora. Né? Agora, sim, de 10 anos para cá, a gente tem aumentado consideravelmente o número de produtores. Bom, então foi aí que a gente chegou nos cogumelos, primeiro nos cogumelos comercialmente produzidos, né? E aí, a Manuela quer falar um pouquinho da produção dela também, para depois a gente entrar no assunto. Sim, tem tá? isso. Então aí depois a gente tem um sonho em comum, né? Que é por isso que a gente está aqui hoje. Eu vou mostrar para vocês. Eu produzo há 8 anos na Urupê Medicinas da Terra, e Urupê é como os indígenas chamavam todos esses orelhas de pau que vocês encontram por aí. Pode repetir o nome? Urupê. 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 Obrigado. Urupê é Medicinas da Terra, porque a ideia, né, era usar uma palavra nossa que definia cogumelo, e Medicinas da Terra, porque eu tinha muito interesse em trabalhar com os medicinais, isso lá há 8 anos atrás, quando eu comecei o cultivo. O meu cultivo é em substrato, é diferente do trabalho que ela está fazendo, mas também é um composto ali de pó de serragem com farinhas, farelos, que é onde a gente cria o ambiente, no meu caso, o shiitake nascer. Né? Eu produzo shiitake de forma regular, né? Atendo restaurantes, tem um clube de cogumelos, que eu digo, é um delivery que a gente atende na minha cidade, que é Teresópolis, e no Rio de Janeiro. Então, existem 2 formas do cultivo de cogumelo, né? Ele pode ser composto. No caso do shiitake, né? É como eles são produzidos originalmente na Ásia, né? Que eles nascem no tronco. E aqui no Brasil também muita gente produz. Esse é um cultivo que é um manejo muito mais pesado e muito mais sazonal. E o meu cultivo, ele é feito nesses blocos aqui, que eu não sei se vai dar para todo mundo ver, mas eu posso passar as fotos. Então, quando eu escolhi o cogumelo shiitake, eu morava no Rio de Janeiro, eu trabalhava em empresa, em recursos humanos, e aí quando eu fiquei grávida, não fazia muito sentido para mim continuar ali. Eu falei, poxa, eu quero criar meus filhos, eu quero oferecer uma qualidade de vida e poder estar perto deles. E buscando o que fazer numa cidade pequena, uma mulher grávida com um marido que não tinha muito campo de trabalho para nenhum dos dois, a gente escolheu o shiitake por ser um cultivo sustentável. E para mim veio forte que era uma alternativa ao consumo da proteína animal. Então, a forma como nós vivemos hoje não é sustentável. O cultivo de cogumelo, em geral, é um cultivo muito sustentável, como a Sandy acabou de apresentar.
mas é algo que não faz parte da nossa cultura, então gera ainda muito estranhamento. Então, quando, né, eventos, né, grupos nos convidam para falar, a gente tem esse intuito de educar, né, de mostrar essas possibilidades. Os cogumelos são altamente medicinais, eles são ricos, né, em beta-glucanos, então eles têm esse poder de aumentar a imunidade das pessoas. O próprio shiitake, né, ele tem uma substância que favorece, né, a saúde das nossas células. Então tem 1000 finalidades, né? E aí quando a gente começou cultivando para vender para pessoas em restaurantes e começamos a estudar os medicinais, depois conhecemos os silvestres. E aí hoje a gente adora falar sobre tudo relacionado ao cogumelo, né? Hoje tem construções, tem biomateriais, né? Tem couro feito com micélio de cogumelo. Eu tenho um projeto também de embalagens feitas com biomaterial a partir de micélio de cogumelo. Então tem um mundo de coisas que vocês talvez nunca tenham, né, ouvido falar, mas que agora vocês vão ficar atentos, né? Então, depois eu vou passar para vocês. A gente cultiva e o cogumelo ele precisa de pouco espaço para o cultivo. Então é totalmente possível uma pessoa que não é da área, porque eu não sou, né, não era originalmente da área, e tem uma chácara, tem uma casa com terreno, né? A terceira integrante do nosso grupo, ela mora em Jacarepaguá, no Rio. Ela tem estufa em casa, onde ela produz cogumelo. Legal. Então é totalmente possível. Eu tenho uma área improdutiva, eu posso produzir cogumelo e ajudar na sustentabilidade daquele local. Então hoje eu também promovo, eu falo que não é curso, porque não é curso, eu não dou aula de nada, mas eu promovo na minha unidade de produção, assim como ela promove, né, no laboratório dela, vivências onde as pessoas entendem como é o manejo, se é possível para a realidade delas ou não, e a gente faz isso com alguma regularidade. No início de 2024 a gente vai propor uma nova caçada também, depois eu vou divulgar para o grupo de vocês. E aí quando a gente fala de cogumelos silvestres... O que seria a caçada que vocês vão aqui? A caçada é uma coleta, né? Coleta. A gente passeia na floresta e a gente vai, porque quando muita gente fala, entrei aqui e não vi nada. Eu falo que o cogumelo, a gente precisa apurar muito, é um banho de floresta, né? A gente precisa apurar muito os nossos sentidos, o nosso olhar. Então eu falo que quando você acha o primeiro, você entrou no portal, você começa a achar vários, né? Porque a gente olha ali procurando nos lugares mais possíveis. E eles podem ser de todos os tamanhos, né? Aí fora a gente pisa, a gente já tá pisando em micélio. É tudo micélio. Então, nesses troncos aqui do sítio tem muitos cogumelos. Né? A maioria deles, orelha de pau. Porque a orelha de pau ele é decompositor. Então, quando cai uma árvore, os primeiros que aparecem ali para decompor são esses que são os orelhas de pau. A gente até capou uns aqui, a gente coletou alguns para mostrar para vocês. Esse aqui foi o primeiro que eu vi quando eu entrei, né, no sítio, que vocês devem ter visto ali, da né? esquina. Ele é o Pyrrhinochloros sanguíneos, é um cogumelo orelha de pau. Ele não é comestível, mas ele é altamente medicinal. Então dá para fazer um álcool de cereais. Ele é cicatrizante, ele é usado para picadas. Então é um cogumelo que a gente vê bastante na mata. Esse aqui foi um outro que a gente coletou na nossa caçada, né? A gente chama de caçada. Porque tem um grupo do sul, né? Isso no sul já está muito forte. As pessoas têm feito muito essas caçadas. Os maiores especialistas que a gente tem hoje no Brasil estão no sul. A gente até tem o livro, né? O nosso livro mais completo de cogumelos silvestres foi feito por um biólogo lá do sul. Esse aqui é uma orelha de pau, ele é da família ele é a Ganoderma, né? Esse é uma família de medicinais. Então, o Ganoderma lucidum é o reishi, não sei se vocês conhecem um pouco de medicina chinesa, mas o extrato do reishi é utilizado há mais de 3.000 anos, né? Na China, os imperadores podiam fazer uso desses cogumelos medicinais porque eles são atribuídos à longevidade. Então, o reishi é um que é muito conhecido, já foi amplamente estudado, e esse aqui é um da família, né? É um Ganoderma que a gente encontrou na nossa caçada. É um medicinal não comestível, mas dá para fazer chá. Então a gente tem o extrato dele aqui, do lucidum, que é o reishi, que está aqui, que não dá para todo mundo ver, mas depois se vocês tiverem interesse. Então, Sandra, fala um pouquinho também. Fala de um outro, que também é da floresta. Sim, esse é seu. Então, assim, além da gente
produzi, né, lá na Senhor Cogumelo, que é a minha empresa, né, o nome escolhido pelo meu filho, que falou que só podia ser esse nome, então ficou o nome, né, dava para trocar. Então hoje a gente também produz, além dos cogumelos tradicionais, né, o shiitake, os shimejes, a gente está começando a produzir o juba de leão, né, que também é um cogumelo medicinal, né, então ele começou como um cogumelo medicinal, que também dá em floresta, mas aqui a gente tem um número muito reduzido, né, mais no exterior, na Europa. Então é um cogumelo hoje utilizado mais para a medicina mesmo, a gente também tem extratos, né, tinturas desse cogumelo. Então hoje ele tem sido muito utilizado para a área de foco, memorização, e tem muitos estudos sendo feitos agora com a parte até de Alzheimer, né, muitos estudos mostrando que eles atuam nas doenças cerebrais, né, neurológicas. Então, alguns artigos científicos já têm sido lançados como um indicativo do potencial desse cogumelo para reduzir ou retardar o efeito dessas doenças. Então, assim, é um cogumelo extremamente, hoje a gente fala que é o cogumelo que está na crista da onda, né, assim, porque tem saído muitos resultados agora, né? A Gisele Bündchen, semana passada, falou no Instagram dela que fazia uso e aí pronto, né? Tá no... Pode falar. Esse aí eu encontro bastante já nos 1.800 metros, lá em cima. Friburgo. Ó, que bacana, isso é interessante. Qual região? Friburgo. Friburgo. Dos Três Picos, lá em cima. É mesmo? Olha, Lá na cota dos 1.800, 1.700 a 1.800. Posso? Sabendo disso, a gente está lá. Aí, ó. Estou Já voltando vi. para lá, para o caminho da Mata toda. Aham. Aí depois tu me dá o caminho das pedras, assim, achar, como sim. trazer para você. Sim, claro. A gente está nesse trâmite todo ali de Friburgo. A gente tem que completar o trecho agora até o Desengano. Então a gente está calma de tudo ali. A gente troca uma ideia. Sim, é super interessante. Então, assim, a ideia, né? Então, assim, quando a gente se juntou, né? A gente se juntou por conta do cultivo comercial, mas a gente sempre, né, teve aquele olhar dos cogumelos da floresta. Né? Então, assim, por que a gente não... Porque é muito mais fácil, se a gente for pensar, né, na lógica, é muito mais fácil a gente conseguir produzir um cogumelo que já naturalmente nasce aqui na nossa região, do que você trazer um cogumelo da Ásia e adaptar ele para a nossa condição. Né? Então, assim, é claro que a gente consegue fazer isso. Hoje a biotecnologia está aí para ajudar a gente, né, nesse sentido. Mas, assim, produzir os nossos próprios cogumelos que dão na nossa região acabam reduzindo o nosso custo, né, e beneficia as próprias populações locais. Né? Porque a ideia de trabalhar com cogumelo, como ele é um produto fresco normalmente, né, consumido, a ideia é que a gente tenha vários produtores locais para que as pessoas ao redor daquela comunidade possam se favorecer de um alimento fresco. Né? Então, porque hoje, assim, apesar da gente ter bastante, né, assim, não é uma quantidade de produtores significativa ainda no Rio, por exemplo, ainda vem o cogumelo de São Paulo para ser consumido aqui no Rio. Então, muitos restaurantes, quando a gente chega, você olha uma bandeja de cogumelo comercial, então, assim, o cogumelo já veio, sem refrigeração, já está ali, não sei quantos dias. Então, a nossa ideia é estimular a produção de cogumelos que já são comerciais e começar a estimular a produção de cogumelos que a gente tem na nossa mata. Então, a gente já tem grupos de estudo hoje, estudando e identificando cogumelos nativos que são utilizados para consumo, né? E aí começar a estudar a produção comercial desses cogumelos, para que eles possam ser oferecidos para a nossa população, né? E para populações regionais, porque nem em todos os lugares você acha todos os cogumelos, né? Como ele falou, lá a 1.800 metros você já conseguiu identificar. Aqui embaixo, né? Eu estou a 500 metros de altitude, infelizmente eu nunca consegui achar um cogumelo desse nativo, eu encontro outros. Então a gente tem a auriculária, né, que é um cogumelo comestível, ele é um cogumelo molinho, que parece uma gelatininha assim. Então assim, é um cogumelo comestível, você pode comer cru, o pessoal come salada, né? É claro que você tem que conhecer, né, para poder se alimentar desses cogumelos, porque como a Manuela falou, É rico em colágeno. é rico em colágeno, pois é. Já tem lá fora, já tem muitos estudos sendo feitos com cogumelos nossos, o tremelo, por exemplo, que é rico em colágeno também, para a produção de cosmético. Né, assim, porque você tem uma infinidade aí de possibilidades para esses cogumelos. Então, como eu falei, a gente tem as preferências locais pelos microclimas de determinadas espécies. Então, por que não identificar esses cogumelos que estão na mata, em determinadas regiões,
e trabalhar com eles para uma produção comercial para aquela determinada região. Né? E aí você acaba tendo, por exemplo, uma indicação geográfica. Né? Em determinada região, lá em Friburgo, a 1.800 metros, a gente tem uma produção, um produtor que produz tal cogumelo porque é nativo dali, então é mais fácil para ele produzir ali. Né? E aí acaba reduzindo o custo. Então, a ideia da gente começar a estudar, né, esses cogumelos nessas caçadas, né, é começar a identificar o que a gente tem aqui. Né? Então, assim, no sul, como a Manuela falou, já existe caçada de cogumelos nativos e o pessoal já conhece as espécies, já se alimenta desses cogumelos. Né? Então, existem algumas épocas específicas que dá cogumelos específicos em algumas regiões, então ela já vai na intenção de coletar. Então, coleta, às vezes, quilos de cogumelos, né, na própria floresta, que eles podem usar para o seu próprio consumo. E por que a gente não consegue fazer isso aqui? Né? Sim, a gente consegue, mas a gente não tem essa cultura ainda. Então a nossa ideia é começar a identificar isso. Né? Vocês que estão no mato, né, assim, grande parte do tempo, por que não se alimentar dos cogumelos que estão ali disponíveis, né, e que são nativos e que são nutricionalmente favoráveis ao consumo? Meu sonho, mas a gente não conhece. Então... exatamente. Então a ideia, né, deixa eu só mostrar aqui, a gente tem... Pode falar. Isso é uma coisa que eu particularmente, assim, eu tenho maior inveja no sentido de, cara, como eu gostaria de ter esse tipo de conhecimento de cogumelos, porque eu vivo encontrando cogumelos pelo mato, mas eu não tenho a menor noção de que pode, né? Então, como regra, eu evito, mas sim, eu sei que muitas vezes eu passei diante do meu jantar ali e deixei. Exatamente. São cogumelos muito saborosos. Bacana. Muito gostosos. Gostando. A gente tem agora no Brasil, isso é realmente recente, mas é uma preciosidade nossa, que são esses 2 livrinhos que são do Jefferson, esse biólogo lá do sul, do Primavera Fungi, que tem muitos cogumelos, né, da nossa Mata Atlântica, muitos cogumelos nossos nativos e toda a explicação comestível, não comestível. Então a gente tem algumas pessoas, né, nós fazemos parte de alguns grupos, né, de WhatsApp de identificação de macrofungos. Então depois, se vocês procurarem no Facebook mesmo, colocarem lá na lupa de pesquisa, tem inúmeros grupos. Então quando a gente acha algum que a gente não conhece, a gente manda lá, vai ter sempre um biólogo, especialista para dar essa força pra gente, porque é impossível, né? Nem eles conhecem todos, a gente conhece. Mas eu acho que a proposta do grupo de vocês me encanta muito, porque eu acho que vocês, né, estão dentro da floresta, vocês estão apurando esse olhar. E falta isso, né? Hoje a gente vê inúmeras pessoas, e aí fala psicóloga, né? As pessoas adoecendo, porque elas perderam, né, essa ligação. Né? E aí quando a gente encontra um grupo que vive na natureza e que tem esse desejo, é muito realizador, né? Eu fico muito feliz, muito grata por ser recebida por vocês. Então, acho que agora quando vocês entrarem na floresta, vocês vão entrar já com um outro olhar, né? Vocês vão lembrar desse nosso encontro aqui. Eu espero que a gente possa semear aí em vocês essa vontade, porque eu falo que os cogumelos, eles ficam a gente e aí a gente vai ficando viciado. Então, assim, não para. Tem os que viciam, fica tranquilo. E respondendo ao Toniolo, que ele passa do lado do jantar, né? Todos os cogumelos são comestíveis, alguns só uma vez. Não, a gente fala sempre isso, né? É isso, assim, nem os maiores especialistas conhecem tudo. Então, assim, é preciso ter cautela, porque existe sim, né, assim, uma grande quantidade de cogumelos tóxicos que podem matar, né, em função, e existe isso para planta também, né? Algumas plantas são extremamente tóxicas. Então, pra gente que tá no meio do mato, eu também moro no meio do mato, né? Então, assim, eu fico sempre, né, com cautela e aí surgiu esse interesse, né? Não só pelos cogumelos e pelas plantas nativas que tem. Então, a gente tem um monte de planta que serviria de jantar tranquilamente no meio da mata, mas a gente não conhece, né? Então, assim, eu acho que isso é um tipo de conhecimento que a gente está resgatando, na verdade, porque nossos ancestrais, né, os índios, né, os antigos, eles usam muita coisa, né, da mata que a gente hoje perdeu esse conhecimento. Né? Então, o cogumelo que hoje a gente tem um cogumelo nativo que já foi comercializado, ele se chama cogumelo Yanomami. Ele foi fruto de anos de pesquisa da Noêmia, que é uma pesquisadora do INPA, e hoje você encontra eles desidratados em grandes mercados, ou o pozinho dele, e altamente apreciado.
passado, eles eram cogumelos que os indígenas e os índios consumiam. Então, esse é o primeiro. A gente tem alguns pesquisadores, a gente tem a Mari Deleuze, que é do Sul, e ela está fazendo a pesquisa com auriculária para uma escala comercial. Mas uma informação que a gente podia ter dado no início, né, que a gente acaba partindo do princípio que todo mundo conhece, os cogumelos fazem parte do reino fungi, né? Eles têm um reino próprio e talvez a maior diversidade que a gente encontra na natureza seja desse reino. Desse reino fazem parte os líquens, né? Os fungos que estão em todos os lugares, né? Hoje a gente só tem pão, cerveja, vinho, porque existem fungos. Então, se a gente tem hoje a penicilina, ela também, né, também é um fungo. Então, a gente tem um mundo que a gente não vê, a nossa vida depende dos fungos. E esses fungos que a gente fala, né, que a gente vê na floresta, são os macrofungos. Mas os fungos estão em toda parte. Então é isso, o reino fungo a gente fala que é um reino intermediário entre o reino vegetal e o reino animal. Então a gente entende que ele tem uma inteligência, né? Atribuem a ligação, né, a comunicação da natureza a eles. Então os micélios estão embaixo da terra em todos os lugares e eles promovem essa comunicação entre as árvores. Tem cogumelo, tem fungo em todos os lugares. É isso. Sandy, vocês têm alguma pergunta? Tem um monte, mas... Eu vou passar, porque assim que eu acabar aqui eu vou embora, Sandy. Não sei, mas eu vou deixar os nossos contatos. Em relação aos comestíveis, existem alguns que têm toxicidade cru, depois cozido não tóxico? O shiitake, inclusive. Porque é a guanoide que tem lá, né? Como regra geral, né? O fundo, né? Sim. Normalmente decompõe a certa temperatura, fica inerte e vira-se consumível, né? Eu não recomendo cogumelo cru, jamais. Eu participei de um evento onde era Ayurveda, as pessoas prepararam um ceviche de shiitake, que ficou maravilhoso, delicioso, mas acontece que 1% das pessoas que consomem cogumelo cru, elas podem desenvolver uma alergia, que eu não vou lembrar o nome agora, mas parece que ela foi escoteada, assim, é uma coisa horrível. Então, assim, a gente não sabe se a gente está nesse 1%, então é melhor prevenir. Né? O cogumelo, de modo geral, ele precisa de um susto no fogo. A gente não fica cozinhando ele muito tempo. Mas passar ele pelo fogo, eu até passei, né? A gente faz muito churrasco de cogumelo, né? Então, hoje eu tenho um grande público vegetariano. Pode ser refogado, assado, tem que Sim, ser retirar outra temperatura. Isso. Mas pode ser só um susto na panela, até porque tem alguns que nem precisam. Esse aqui, eu fiz um churrasco de juba de leão. Ele é um cogumelo muito interessante, porque ele é muito neutro. Então, assim, se você pinga um limão nele, ele fica parecendo uma carne de porco. Dependendo do tempero e do ponto, ele vira um frango. Se colocar um queijo ralado em cima, vai ficar parecendo pão de queijo, né? Fica parecendo. Mineiro, você já viu que Mas eu sempre falo para as pessoas... Você acha pão de queijo? Receita, né? As pessoas não sabem muito como preparar. Então eu sempre falo, tudo que vocês podem imaginar com carne, vocês podem substituir por cogumelo. Principalmente o shiitake. A gente tem cogumelo aqui? Então, esse é o shiitake, tá? É o segundo cogumelo mais consumido no mundo. Ele só perde do cogumelo de Paris. Que a gente conhece muito em compota, né? Quem não conhece nada de cogumelo. Em conserva, né? Porque é ele, mas é fresco. Também. Esse aí racha fácil quando você faz, ele abre fácil rachando, né? Mais ou menos. Pode passar aí. Qual que é o ponto dela? Faz tem muito isso lá perto da madeira. Ele é mais escurinho. Parece é branco. Não, vai estragar. Pode. Não, vou fazer isso não. Depois ela é de 500 mil. Olha só, a saída dele, ele não tem... Não quer carregar, pô. Tô tentando carregar aqui, mas não vai. Tá cheio de foto de cogumelo aqui. Não pode lavar. O Paris é porque primeiro que depende do modo de produção. Por exemplo, o shiitake, né? O shiitake e o shimeji, eles vêm
a gente produz um composto de serragem também, então a gente só tenta entregar para o cliente de super limpo, tá? Então fica assim, esse aqui você consegue só fatiar e colocar na panela. O Paris e o Porto Belo, eles são produzidos num composto orgânico, que é uma terra orgânica. Por isso que eles vêm mais sujinho, porque é difícil. Normalmente as produções são muito grandes. Então, assim, é diferente de uma produção artesanal. Você colhe um por um, você tem um cuidado, né? Que nem assim, os nossos cogumelos. Essas produções muito grandes, não é assim, você colhe e entrega. Né? Então, normalmente vem. Mas como a gente trabalha com alguns parceiros, então eu, por exemplo, quando compro cogumelo de outros parceiros que sei da qualidade e que vem assim, eu faço questão de limpar tudo primeiro antes de vender. Porque assim, é ruim. Você jogar uma coisa prática, a gente já não tem tempo, né? Para fazer comida, para fazer tudo. Então, assim, isso que eu falo, assim, o cogumelo você tá ali, você fatiou, botou na panela, acabou, já tá pronto. Né? Então ele é super prático. Então, sabe, o cogumelo é uma esponja. Né? Então, se você lava, você ele comendo absorve muito, dá uma aquela coisa, água. Quando você coloca na panela quente, Isso tudo aí, muitos fica deles mudando aquela água e acaba mudando a textura do cogumelo. Então, esse tem um monte de pelinho preto. Tá sujo, o que a gente recomenda é pega o papel toalha danada. úmido e aí passa nele todo e é nem isso. orelha de Né? pau, não. O ideal é que seja desse jeito. O tempo que você pode ele, quanto tempo de utilização? Uma semana? Varia, né? Assim, o shiitake, por exemplo, e o erinho, que são cogumelos mais rústicos, eles duram até uns 10 dias, né, na geladeira. Bom, deveria dar. Nossa, eu tenho certeza que dá. Tá? Assim, mas o ideal é você olhar o aspecto do cogumelo, se ele tá escuro, se ele tá branco, né? Claro, o shiitake. Ele está sempre branquinho, sempre branquinho. Porque o shiitake, ele não pega muito pelo cheiro. Então ele é um cogumelo que você tem que olhar. Se ele estiver avermelhado embaixo, ou melado, jamais. Então, o ideal, assim, ele fica melado e com cheiro, ele acusa mais. O Paris, ele logo fica escuro, ele vai oxidando, e eu acho que o melado é um ponto, porque nem sempre eles dão cheiro. Os shimeji, né, eles também... Mas esse shimeji aí dá muito cheiro. E assim, aí depende, por exemplo, esse shimeji, que é, por exemplo, um tipo de shimeji que a gente tem pouco na nossa mata, mas ele é um cogumelo muito sensível. Então, assim, para levar ele, esse daqui, que já ficou o dia inteiro aqui, não consome mais. E ele começa a ficar com um cheiro de frutos do mar, mas um cheiro forte. Esse cogumelo aqui, ele tem essa peculiaridade. Ele tem cheiro e sabor de frutos do mar. Então, se tiver com muito cheiro, Eu já comi, mas não é? Vai passando aí. A gente chama de irataki salmão. É um tipo de shimeji. Que bacana. Ele deve ser... A gente chama de políporos, né? Todos esses cogumelos que são porosos, eles são um tipo de políporos. Tá, eu falei pra ela, recheio. Eu sou por exemplo, é o saco que mais fica. Mas possível. E a gente come um excesso de grãos de cacete, transfica os grãos no mundo hoje. Aí vai como alimento. Existem esses mesmos cogumelos, eles consomem como alimento, eles não. Daniel, tá na escuta? Um valor terapêutico, medicinal, eles existem nessas. Sim. Vocês trabalham com ele nesse sentido também? A bateria tá ficando fraca aqui. A gente trabalha basicamente. Parar aqui. Começou a trabalhar só com cogumelo verde, né? Então, assim, mas todos os cogumelos, eles apresentam inúmeras substâncias que estão principalmente relacionados com a nossa com o nosso sistema imunológico.
né? Porque como ele é um fungo, né? Se a gente para pensar, o que afeta mais o nosso sistema imunológico, né? Assim, bactérias, quando você está com uma infecção, né? Quando você está com algum fungo, né? Na unha, então isso tudo está afetando o nosso sistema imunológico. Então, se você para pensar que o cogumelo é um fungo, ele vai estar relacionado com o nosso sistema imunológico, tá? E aí, ele tem várias substâncias, então cada cogumelo vai ter uma substância, ou duas ou três, diferentes, cada espécie, que vai estar relacionado com alguma atividade benéfica para as nossas células. Então, os cogumelos, eles são ricos em aminoácidos, né? Tanto que é considerado uma fonte de proteína, né? A gente fala que não substitui totalmente a proteína da carne. Tem muita gente que fala, porque eu substituo, não é a mesma coisa, tá? Tem muita gente que vende esse peixe, né, falando, você pode substituir a carne pelos cogumelos como uma fonte de proteína. Você não pode substituir literalmente assim, na mesma proporção. Você pode substituir acrescentando outras proteínas, como a lentilha, o feijão, o grão de bico, que também apresentam uma quantidade de proteína significativa na sua composição para compor a sua alimentação. Tá? Então, assim, praticamente assim, todos os cogumelos apresentam esse valor medicinal também. Né? Então, assim, primeiramente, todos eram feitos só em relação ao valor nutricional, né? Em relação aos nutrientes. Mas hoje já existem muitas pesquisas sendo feitas em relação aos componentes medicinais desses cogumelos. A gente tem 4 aqui, né? Na verdade. Porque me parece uma fonte tão rica de alimento e de benefícios. Exatamente. É uma cultura muito que está começando. Aqui a gente está começando com isso agora, né? Tanto que assim, na Ásia, na Europa, a quantidade consumida por pessoa por ano, se não me engano, eu acho que é 20. Não me lembro agora o número exato, mas assim, sei lá, 20 quilos por ano. Aqui no Brasil é 200 gramas por pessoa por ano, assim, é uma coisa absurda, assim, né? Quer que marque aqui? Botar em GB só. Você acha mais fácil esse supermercado? E ela, né? Já botei esse cogumelo no GB. É barato. Pois é, aqui, então assim, é muito caro ainda. Então, assim, primeiro que a cultura está chegando agora, vamos dizer assim, né? E segundo que ainda é caro. Então, assim, a nossa ideia de fazer, por exemplo, essas vivências, essas oficinas, para estimular as pessoas a produzirem cogumelo, é você ter mais produtores para que as pessoas ao redor possam ter acesso. Porque eu, por exemplo, eu era do Rio, agora eu moro aqui em São Valeixo, meu sítio é aqui, e aí eu era do Rio. Eu morava na Zona Norte, na Vila da Penha, eu não conseguia, eu não acho cogumelo lá para comprar nunca na minha vida. Né? Então, assim, quando você acha já um cogumelo velho, que eu nem tinha coragem de